pessoas e estamos muito felizes de estar com você aqui. Nós esperamos que você volte outras vezes, assim como nós sempre falamos aqui, nós amamos receber novas pessoas e o nosso desejo é que você venha outras vezes até você gostar. Se você não gostou dessa primeira vez, você possa estar vindo até você gostar. Mas o nosso único objetivo aqui é levar as pessoas e nós temos um relacionamento crescente com Jesus. Até porque tudo é sobre Jesus. Tudo que nós fazemos, o nosso objetivo, a nossa missão como igreja, as canções, o Kids, todas as áreas da nossa igreja, nós temos esse como o grande objetivo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E na verdade hoje nós vamos finalizar. Não tem como ter 12 pregações a respeito dos discípulos, né? Na verdade tem como, mas aqui nós não fazemos tanto tempo assim uma série de mensagens. Mas nós vamos falar sobre 3 discípulos que são, sim, querendo ou não, um dos principais, se a gente pudesse colocar assim, um dos principais no olhar humano. Mas hoje nós vamos falar sobre esse discípulo aqui, que é João. Deixa eu ligar aqui meu controle, isso. João, o texto vai dizer, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. João aqui, o autor do Evangelho de João, ele mesmo, ele escreve esse lindo texto, né? Reclinado ao lado de Jesus. Algumas versões vai colocar aí sobre reclinado ao peito de Jesus, mas é sobre ele que nós vamos falar hoje, a respeito de João, o perfil que nós vamos analisar e o que nós podemos aprender com João, o discípulo João. Aí está um pouco do Instagram dele, é claro que não é o Instagram dele, né? Mas só para a gente analisar um pouco, ele foi um discípulo de Jesus, ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Outra questão é que o amor de Jesus literalmente transformou ele, e não só uma palavra bonita que o amor transformou, mas realmente a gente vai ver hoje que o amor de Jesus mudou a vida de João. E outra questão também, que ele é ex-filho do trovão, juntamente com seu irmão Tiago, ele é irmão de Tiago. Jesus denomina ele como filho de trovão, filho do trovão. Outra questão também é que esse João mesmo, ele é autor do Evangelho, mas também de 3 cartas, que é 1 João, 2 João, 3 João, e também João, quando ele é preso na ilha de Patmos, ele é levado para uma ilha, onde ele fica lá isolado daquela ilha, sem contato nenhum com outras pessoas, sofrendo. Lá ele recebe a revelação de Jesus. Jesus manda para ele escrever então o livro de Apocalipse. E João então ele é alguém muito importante diante da tradição bíblica, diante da tradição da igreja. Nós vamos ver que João, o apóstolo João, ele foi alguém e é alguém onde nós devemos nos espelhar. Para os irmãos verem, né, autor do Evangelho de João. Então João também escreveu a respeito de Jesus, além de Mateus, além de Marcos, além de Lucas. João também escreveu, e nós vamos ver algumas diferenças do Evangelho de João para os outros evangelhos. Eu não sei se você sabe, talvez você é novo nesse meio, mas nós vamos ver 4 livros sinóticos que são parecidos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 livros que mostram para nós um pouco da caminhada de Jesus. E alguns deles têm histórias muito parecidas. Por exemplo, Mateus vai contar sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos ver ali a genealogia de Jesus, onde Mateus, como nós pregamos aqui domingo passado, na verdade, domingo passado, nós vamos ver que Mateus está preocupado muito em mostrar quem era o rei dos reis, que era Jesus. Então ele detalha muito bem a família de Jesus, ele detalha muito bem de onde veio Jesus. Mas nós vamos ver também Marcos é um pouco diferente. Marcos é alguém que narra muito bem as histórias do que Jesus tinha feito. Então Marcos ele revela muitos milagres de Jesus, ele mostra diversas ações que Jesus tomou juntamente com os discípulos. Lucas já era alguém mais estudado, médico, detalha muito bem a respeito também de Jesus. Mas João, eu gosto muito do Evangelho de João, porque João ele conta apenas 7 milagres. Não sei se você sabia disso, mas no Evangelho de João nós não vamos ver tantos milagres de Jesus. Justamente porque João ele está se preocupando não em mostrar o que Jesus fez, mas ele estava se preocupando em mostrar quem Jesus era.
Então nós vamos ver os 7 eu sous muito conhecido, onde Jesus se refere, João detalha isso muito bem, dizendo que Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o objetivo de João é detalhar muito bem a pessoa de Jesus. O que Jesus fez na vida de João é algo incrível, e nós vamos ver isso nessa noite. Além do mais, João foi aquele que continuou nos pés da cruz, onde os discípulos foram tudo embora com medo de serem presos, também de serem mortos. João, ele continuou aos pés da cruz. Uma questão que nós vamos ver que esse discípulo João, ele foi transformado pelo amor. Por que a gente fala que ele foi transformado pelo amor? Porque se os irmãos verem comigo esse texto, deixa eu abrir aqui. Tiago e João, o texto vai dizer que Tiago e João, filho de Zebedeu, a quais deu o nome de Boanerges. Até coloquei aqui onde significa filhos do trovão. Irmãos, os nomes naquele tempo, hoje não faz tanto sentido assim, mas o significado do nome, ele se referia muito como a pessoa era. Então, por exemplo, se o seu nome significa alegria, possivelmente você era uma pessoa alegre. Então, quando Jesus se refere sobre João e sobre Tiago, que eles eram filhos do trovão, possivelmente Jesus, ele está mostrando ali que eles eram alguém, talvez com raiva, talvez explosivos. Então, João não era o que nós sabemos hoje quem era João, mas ele era sim alguém que o próprio Jesus denominou ele como alguém explosivo. Outra questão também que eu quero ver com os irmãos é que o que esse nome revela sobre João. Primeiro, João queria destruir quem rejeitou Jesus. Sim, João, a gente pensa como Pedro, aquele que quis cortar a orelha do soldado, mas João também, ele era alguém muito bravo antes de ter realmente o coração transformado por Jesus. O texto vai dizer, contudo os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Olha que João e Tiago deram a opção para Jesus, Jesus, não quer que a gente já manda aí o fogo cair do céu e matar todo mundo? Então esse era João, Tiago, eram aqueles que eu sei que talvez se eu fosse falar para você, às vezes dá vontade, Deus, talvez você já até orou por isso, Deus poderia cair o fogo do céu sobre aquela pessoa, o fogo santo, mas que leva essa pessoa, em nome de Jesus. Você nunca orou sobre isso, mas talvez você tenha orado, e João fez isso. João sugeriu para Jesus, para que pudesse fazer essa oração, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumir eles? Então João, ele queria destruir quem estava rejeitando Jesus. João era também competitivo, exclusivista. O texto vai dizer para nós: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e tentamos impeli-lo, porque ele não é um dos nossos. Então João viu o quê? Alguma pessoa expulsando demônio, e João falou: opa, está errado. Eles advertiram aquela pessoa porque eles estavam expulsando demônio em nome de Jesus. Então João achava que os discípulos eram os únicos que poderiam expulsar demônios. E Jesus também o repreende. João era essa pessoa que achava que não, é só a gente. Outras pessoas não podem fazer. Além de João querer mandar o fogo cair para matar todo mundo, João também era aquele que não, é a gente que faz, outra pessoa não pode fazer. Então João achava que o grupo deles era o único. Ele achava que era o único autorizado por Jesus, e ele, talvez por zelo, e também a gente pode destacar isso, mas ele tinha um coração muito fechado, muito orgulhoso. Outra coisa também que João buscava posição e reconhecimento. Permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o que ele fala para Jesus. Jesus, permite que a gente sente de um lado direito, outro do seu lado esquerdo. A gente quer estar pertinho. Talvez ele estava ali sim preocupado em estar mais perto de Jesus, mas isso também mostra uma questão de posição, de ser alguém importante. E Jesus também adverte eles a respeito de quem vai estar sentado à sua direita e à sua esquerda.
Então João era essa pessoa. Olha o que a gente está vendo sobre João. Talvez você nunca tinha escutado muito bem falar, mas João, ele queria talvez um status do reino. Mas ele ainda não tinha compreendido o caminho da humildade, do relacionamento com Jesus. E aí então João, ele descobre através da vida com Deus, do relacionamento com Jesus, ele descobre que o que Jesus iria fazer na vida dele, que o amor ia transformar o coração dele. O amor de Jesus estaria pronto a transformar. Então, antes, João queria usar o poder dele para punir as pessoas. João olhava, não, nós podemos, olha o que Jesus fez, se a gente quiser, a gente pode matar todo mundo. Mas quando ele entende, compreende o amor de Jesus, agora, não simplesmente ele muda por fora, mas ele começa a ser transformado por dentro. John Stott vai dizer que a maior prova da conversão é o amor pelos outros. A maior prova que uma pessoa realmente se converteu a Jesus, realmente é um discípulo de Jesus, é o amor que ela tem pelos outros. Então João, ele não era apenas um discípulo ali que estava só caminhando com Jesus, mas ele, a partir do momento que ele começou a caminhar com Jesus, ele passou a ser transformado por Jesus. Antes, alguém que era chamado filho do trovão, agora ele passou a ser alguém o quê? Ser reconhecido como discípulo do amor. Sim. Esse mesmo João que nós estamos lendo aqui, ele é reconhecido como discípulo do amor. Tanto no Evangelho de João, onde nós vamos ver a maior declaração de amor, onde João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também na sua primeira carta, ele vai falar a respeito do amor, na segunda carta a respeito do amor. Então, esse que era filho do trovão, agora passa a ser dominado pelo amor de Jesus. O amor de Cristo não apenas nos aceita como nós somos, mas nos transforma. E João estava experimentando isso. Outra questão também que a gente pode destacar de João é que ele foi um discípulo que ele aprendeu a permanecer. Como eu disse, diante do que Jesus estava na cruz pregado, Jesus então olha e diz para João, olha, João, quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse, esta é tua mãe. Daquele momento em diante o discípulo a recebeu em sua casa. João agora, que não era filho realmente de Maria, mas João assume a responsabilidade de cuidar de Maria. João agora, ele estava ali na cruz, estava ali aos pés da cruz, naquele momento mais difícil de Jesus, naquele momento que os discípulos estavam se escondendo para não serem presos, para não serem mortos. Quem estava lá? João, com a família de Jesus, com a mãe de Jesus e com o próprio Jesus. Ele permaneceu, enquanto outros fugiram, João ficou. Ele aprendeu que amar é permanecer, mesmo quando isso custa lágrimas, mesmo quando isso custa coragem, mesmo quando você vê aquele que estava ali, que curou, aquele que fez cego enxergar, aquele que fez tantos milagres, estava pregado na cruz. João estava ali, cuidando de Maria e vendo o sofrimento de Jesus. Talvez aquele que era o filho do trovão, aquele que era explosivo, aquele que queria mandar fogo cair no céu, matar todo mundo, esse mesmo João agora estava aos pés da cruz, olhando e talvez estava chorando, participando daquele momento. O único dos discípulos que participou da cruz, que participou do momento de sofrimento de Jesus. Eu gosto muito do Bonhoeffer, ele vai falar, um teólogo, que o amor verdadeiro se mede pela disposição de permanecer, mesmo quando o custo é alto. A gente que é casado, o quanto é difícil permanecer casado. Hoje há tantos divórcios e a gente vê casamentos, pessoas se casando de novo, porque é muito difícil permanecer. Mas há um preço, que a gente precisa pagar para permanecer em qualquer coisa. E também no relacionamento. Você permanece no trabalho, você permanece com um carro durante muito tempo, você permanece em tantas coisas. Por quê? Porque custa algo, permanecer custa algo. O amor verdadeiro, então, ele se mede pela disposição de permanecer mesmo quando o custo é alto. Então, o discípulo do amor, ele permanece aos pés da cruz. Outra coisa também que nós vamos ver, então, que João agora, ele viveu.
quando ele foi transformado pelo amor de Jesus, ele viveu para testemunhar esse amor. Amados, 1 João, capítulo 4, versículo 7, já uma das suas cartas, ele vai dizer: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele discípulo, filho do trovão, agora nos orienta a dizer: olha, nos deixa essa mensagem, amados, continuem a amar uns aos outros. Talvez você possa olhar para o passado de João e pensar: esse João já quis matar muita gente. Mas esse amor transformou o coração dele, assim como nós vimos semana passada, que o amor de Jesus nos transformou Mateus e transforma a gente dia após dia. João então ele foi transformado e agora ele deixa uma orientação para nós a respeito daquele que mudou a vida dele, do amor de Jesus. O amor que agora nos transforma, mas também nos faz espalhar esse amor. E João foi esse que começou a espalhar esse amor. No seu evangelho, nas suas cartas, João ele testemunhou a respeito do amor de Jesus. João ele entendeu que o amor não era apenas uma emoção momentânea, mas é uma identidade daqueles que nasceram de novo. Por isso que João vai dizer: quem ama é nascido de Deus. Então, quando você ama o próximo, quando você ama e não é simplesmente aquele sentimento, mas a decisão de amar alguém, isso mostra que você é nascido de Deus. O discípulo ele não apenas fala do amor. João ele não estava apenas ali falando a respeito do amor, mas ele estava realmente vivendo o amor e testemunhando esse amor. Por isso que diante do seu coração transformado, João agora ele passa a ser a testemunha do amor, o discípulo do amor. Agostinho de Hipona ele vai falar que o amor é o distintivo do verdadeiro discípulo. É a nossa identidade. O discípulo de Jesus, ele ama. O discípulo de Jesus, ele precisa aprender dia após dia a amar. Amar uns aos outros, porque é uma ordem de Jesus. Há vários textos que nos provam isso a respeito de amar o próximo, o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele vai falar no Sermão da Montanha sobre o amor. Como nós devemos amar uns aos outros. É uma decisão difícil, mas nós como discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a amar. Diante dessa introdução, nós vamos ver 4 verdades sobre o amor, que eu quero discutir, conversar com os irmãos nessa noite, olhando para a primeira carta de João, olhando também para outros textos que o apóstolo João deixou para nós. Mas antes, pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e você que quiser pode fazer uma oração sincera dizendo: Deus, continue falando no meu coração a tua palavra que é a verdade. Não é sobre o pastor, não é sobre a Betel, não é sobre o louvor, mas sim a respeito de Jesus, aquele que está no nosso meio, aquele que fala através da tua palavra, e nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado para ouvir. Por isso peça a Ele: Deus, quebranta o meu coração. Talvez você chegou até aqui com o coração duro, diante de tantos problemas que você tem passado, talvez a raiva de alguém, mas peça ao Senhor para que você possa compreender agora a palavra. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, de neste momento estudar a respeito do discípulo João. Deus, nos ajuda a não somente ouvir, mas praticar tudo aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A primeira verdade que nós vamos ver a respeito do amor é que o amor tem origem em Deus. O amor não começa em nós. O amor, ele começou no próprio Deus. O texto vai dizer de João que o amor vem de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor, esse amor que somente Cristo pode nos ensinar, esse amor vem de Deus. João também no versículo 19 vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós só conseguimos amar alguém com esse amor sacrificial, com o amor de Jesus, quando nós aprendemos
a respeito do amor que Ele tem por nós. Muitas pessoas não sabem amar outras, ou não amam outras, porque ainda não entenderam o amor que Deus tem por elas. Porque a partir do momento que você compreende o amor de Deus por você, você passa a entender que o amor vem de Deus. Logo você reflete esse amor na vida de outras pessoas. No seu casamento você reflete esse amor, na vida com seus filhos, com seus pais, na sua faculdade, no seu trabalho, com seus netos, onde você estiver, é um reflexo de Deus. Deus é amor. O próprio texto vai dizer então que Deus é amor. O próprio João no versículo 8 vai dizer que Deus é amor. Então o amor não é da nossa natureza, o amor é da natureza de Deus que reflete em nós. Porque nós somos, o amor que há em nós, irmãos, por nós mesmos, é um amor que não é sacrificial. É um amor que depende muito daquilo que a pessoa faz por nós. Por exemplo, eu amo o Guilherme até o ponto dele estar me ajudando, porque a partir do momento que ele deixa de me ajudar, eu deixo de amar ele. Esse é o amor do ser humano. Por isso há tantos divórcios aí. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa não está me fazendo bem, é claro que há casos e casos, tá, irmãos? Não estou dizendo aqui que não há casos e casos, mas a partir do momento que a pessoa não está me fazendo bem, simplesmente eu me separo. É esse amor do ser humano, é esse amor que nós temos, o amor que é variável, o amor que um dia nós estamos amando muito, mas outro dia que a gente odeia. Esse somos nós, mas o amor de Deus, o amor verdadeiro, ele tem origem em Deus. Desde a criação do mundo, desde a criação de todas as coisas, do ser humano, Deus se mostra em amor com a raça humana. Agora, isso muda tudo, porque o amor do ser humano, o nosso amor que nós temos um pelos outros, ele é muito pela emoção. Mas o amor de Deus é algo contrário, é uma decisão. Dia após dia nós precisamos aprender e decidir amar. O amor de Deus, ele é a fonte. O amor de Deus, ele é o reflexo dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender isso. Se nós estamos ligados, assim como o texto de João, né? João vai dizer sobre a videira verdadeira. Se nós estamos ligados nessa videira, nós refletimos esse amor. Se você está ligado em Jesus, logo você reflete o caráter de Jesus diante desse amor. Então, a pessoa que diz que vai numa igreja, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que diz ser cristã, a pessoa que se diz ser religiosa e não ama, ela não está refletindo Jesus. Porque o amor, porque Deus é amor. Então, se eu me relaciono com Deus, eu preciso amar. Agora, mais uma vez, Agostinho de Hipona vai falar que Deus não ama porque há bondade em nós. Ele nos ama porque há amor nele. Então, o amor de Deus é esse. É um amor que não depende de nós. Deus não nos ama porque nós somos bons. Até porque o nosso amor é assim. Eu amo você a partir do momento que você é bom comigo. Mas muito pelo contrário, o amor de Deus, ele nos ama porque há amor nele, não em nós. Então, Deus te ama por isso. Você que talvez tenha pecado, você que está com a culpa carregando nas suas costas, Deus não deixa de amar pelo que você fez. E também Deus não te ama porque você é bom. Esse é o amor de Deus. Você já compreendeu isso? Esse amor? Que não depende de você. Não depende de você. Deus te ama porque Ele é amor. Então, se eu quero amar melhor, se eu quero amar mais, eu preciso me aproximar de Deus. Ah, Felipe, eu tenho muita dificuldade de amar as pessoas. Sabe como você aprende a amar mais? Se relaciona mais com Deus. Leia mais a Bíblia, ore mais. Não ore como o João antigo, né? Deus que derrama fogo e mata todo mundo. Não, mas ore como alguém transformado pelo amor. Porque você, tendo esse relacionamento com Deus, você vai refletindo. E aí você vai aprendendo a amar. Não é simplesmente vir num domingo numa igreja, uma vez no mês, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não, é se relacionando realmente com Jesus. No seu quarto, na sua casa. Orando. Sabe, Deus vai tratando. E aí Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida. Não é verdade? Parece que tem oração que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
E aí você vai precisar praticar esse amor. Lá na sua casa, você precisa aprender a praticar esse amor. A falta de amor, gente, é um sinal de esfriamento espiritual. A falta de amor é um sinal que você está afastado de Deus. Não apenas, porque eu estou meio frio emocionalmente. Já ouviu isso? Eu já escutei isso. Felipe, é que eu sou meio assim mesmo, eu sou meio durão. João era esse, Pedro era esse, mas foram transformados por esse amor. Agora João está dizendo que Deus é amor. Agora João está dizendo que ele é o discípulo amado. Por isso, você tem amado as pessoas a partir do que você sente? Você tem amado as pessoas a partir do que elas fazem por você? Ou a partir do que Deus é em você? Como que você tem amado o próximo? Como você tem amado a sua esposa? A esposa é um pouco mais complicado, né? Porque aí Paulo vai dizer que a gente deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Então aí eleva um pouco o amor, né? Mas nós devemos entender que o próprio amor é Deus. Ele é a fonte do amor. Ele é o amor. Não há amor verdadeiro sem Deus. Um amor sem Deus é um amor de uma emoção. Um amor que depende muito das circunstâncias. Se está bom, se está ruim. Então essa é a primeira lição que João nos ensina a respeito do amor. Outra coisa que João vai nos ensinar também é que o amor se prova na atitude. É bonito eu falar aqui, né? Que o amor é a coisa mais linda. A gente canta sobre esse amor, a gente escuta aí músicas sobre o amor, mas o difícil realmente é quando você lida com aquela pessoa difícil. Quando alguém faz mal para você. E aí João ele vai colocar o texto aqui para nós, que ele vai dizer que quem tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? João ele começa questionando a respeito, olha, como pode o amor de Deus estar em você, sendo que você vê alguém necessitado e não ajuda? E ele continua. Tentar passar aqui. Passou muito. Meus filhinhos, não amemos apenas com palavras e de boca, mas com ações e em verdade. João agora ele nos ensina nos mostra que não é simplesmente eu falar com a minha boca que eu te amo. Não é simplesmente você estar numa igreja e pensar, não, mas eu sei o que é amar. Não, eu entendo o amor de Deus, eu amo o próximo. Mas João ele nos mostra que nós devemos o quê? Não somente com palavras e de boca, mas com ações e em verdade. Eu preciso colocar esse amor em prática. Sabe, as redes sociais, elas estão cheias de frases bonitas, né? A gente vê lá o casal que posta uma foto com a frase e com a música romântica. A gente já pensa, eles devem estar felizes um com o outro. Aí fica um mês sem postar, devem não estar mais se amando mais. Aí tira as fotos, a gente tem visto isso muito nas redes sociais, né? Elas estão cheias disso, mas o amor de verdade, irmãos, ele não somente se posta, ele se pratica. Sabe, o amor de verdade não é simplesmente na frente dos outros, mas é muitas vezes dentro de casa, quando outras pessoas não estão vendo. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar a respeito quando a mão ajudar, a outra não precisa ver. Porque muitas vezes nós queremos mostrar na prática que nós amamos alguém para que outras pessoas possam ver. Então eu quero fazer algo de bom para você, mas é muito mais pensando em mim do que em você. Às vezes eu faço algo de bom para outras pessoas, mas é para aliviar a minha culpa. Sabe, tipo, eu preciso... Tem um amigo meu que fala, eu preciso pagar para Deus ver. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus ver que eu não estou de qualquer jeito não. Então muitas vezes nós ajudamos muito mais pensando em nós. Tipo, olha Deus, eu estou ajudando, agora o Senhor me ajuda.
Ou às vezes nós ajudamos as outras pessoas para que outros possam ver e pensar: nossa, o pastor Felipe é uma benção, olha tudo que ele faz pelaquela pessoa. Nossa, a igreja Betel dá cesta básica todo mês para um monte de gente. Nossa, a gente pensa que é isso. Não, as pessoas precisam ver o que eu faço. Mas o amor, muitas vezes, ele é no oculto. Precisa ser praticado, muitas vezes, quando ninguém está vendo. Tiago mesmo vai dizer que, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por ações, está morta. Olha o que Tiago diz, que a fé, se ela não for acompanhada por ações, ela está morta. Todo cristão, ele vai para o céu pela fé, não pelas suas obras, mas todos aqueles que chegarem até o céu estarão carregados de boas obras. Você e eu, agora como discípulo de Jesus, assim como João, ele nos ensina que não é simplesmente eu cantar uma canção que não há amor igual. Não é simplesmente eu falar que eu amo todo mundo, mas é viver esse amor na prática. É ver o outro sofrendo e sofrer junto. É ver o outro se alegrando e se alegrar junto, que aí também é muito difícil, né? Porque o nosso egoísmo é tão forte que a gente vê outra pessoa se dando bem, a gente acha ruim. Mas o evangelho é sobre isso, não é sobre nós, mas sim esse amor que tem nos transformado e reflete isso nos nossos relacionamentos. Sabe, João, ele foi muito claro que o amor, ele não é só um discurso. O amor não é só uma canção bonita, mas é demonstração. É viver esse amor na prática, sabe, palavras sem atitudes são vazias. Há casamentos que você vai aí, eu já fiz casamentos as palavras do noivo e da noiva são coisas mais lindas um para o outro. Mas aí vai viver na prática? Meu irmão, dá vontade de ficar reprisando lá o vídeo, né, do casamento. Lembra que você falou lá, ó? Até que a morte nos separe, mas o primeiro problema já separa. Então, viver por palavra ali no momento bonito é muito, muito tranquilo, mas o amor de Jesus, ele nos leva assim a viver esse amor no sofrimento. Nos dias ruins, nos dias onde o próprio Jesus, ele foi para a mesa na última ceia e um discípulo tinha o traído, o outro discípulo ia negar. Então esse Jesus, ele mostrou lavando os pés dos discípulos. Amar nos dias bons é muito fácil. Mas nós precisamos amar em todos os momentos. Por isso que o amor genuíno, ele não fala somente um eu te amo, mas ele mostra. Demonstra. C.S. Lewis vai falar que o amor é um verbo antes de ser um sentimento. É você fazer alguma coisa. Tem um livro, né? Não sei se você já leu, 5 Linguagens do Amor. Livro para quem é casado aí, para quem é solteiro também, se quiser ler, até para já aprender, né? Mas é um livro que mostra linguagens de amor que as pessoas têm. Serviço, toque, presente, outros que eu não vou lembrar agora, palavras afirmativas. Então tem formas de amor. Então eu preciso fazer alguma coisa, mas o grande problema, irmão, sabe qual que é? É que a gente está mais preocupado em que o outro vai fazer para mim. Esse é o problema do ser humano. Muitas vezes ele não está preocupado com o que ele está fazendo pelo outro, mas sim o que o outro está fazendo por ele. Sendo algo bom ou algo ruim. Pense comigo. Imagine se Deus nos amasse pelo aquilo que nós fazemos. Como que nós estaríamos hoje? Imagine se o amor de Deus dependesse das coisas boas que nós fazemos. Ou de quão bom nós somos. Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Por isso que eu devo amar você como Jesus me ama. Eu devo me relacionar com as pessoas como Jesus se relaciona comigo. Amar é agir quando ninguém está vendo. Amar, ele é perdoar quando dói. Isso é amar.
É mesmo você estando certo, você perdoar. Amar é servir sem esperar algo em troca. Não esperando que as outras pessoas vejam, ou que aquela pessoa te deve alguma coisa, não. Mas sem esperar algo em troca. Por isso o seu amor tem sido visível nas suas atitudes ou apenas nas suas palavras? Você ama realmente ou você simplesmente fala que ama, mas as suas atitudes são contrárias a isso? E aqui eu não estou falando só amor conjugal, amor de pai para filho, ou de filho para pai, mas o amor com o próximo, com aquela pessoa que trabalha com você, com o seu vizinho, com aquela pessoa difícil que você conhece. Será que o amor que você tem por ela é algo visível? Ou simplesmente tem ficado nas palavras? Terceiro lugar, o que nos ensina, o João nos ensina que o amor é o sinal do verdadeiro discípulo. É o sinal dos verdadeiros discípulos. João vai falar: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que serão meus discípulos. Olha o que o João está dizendo. Jesus falando para os discípulos: olha, o amor que vocês têm uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não é o tanto que nós sabemos, não é o tanto que nós fazemos, não é o quanto nós sabemos a respeito de Deus, mas sim o quanto nós amamos uns aos outros. Isso prova que você é um discípulo de Jesus. É o jeito que você trata o próximo, isso prova o seu relacionamento com Jesus. Isso prova que você é um discípulo de Jesus. João também vai dizer que esse é o meu mandamento, Jesus dizendo, amem uns aos outros como eu os amei. Então Jesus eleva o mandamento lá dos 10 mandamentos. Jesus agora ele vai dizer: olha, vocês devem amar uns aos outros assim como eu amei vocês. 1 João também, João vai dizer que quem diz estar na luz, mas odeia o irmão, ainda está em trevas. Olha que mensagem dura que João deixa para nós. Que se nós dizemos que se a gente odeia alguém, um próximo, um vizinho, um colega de trabalho, alguém, uma pessoa na família, nós ainda estamos na escuridão, nas trevas. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo, porque viver esse amor mostra que nós somos discípulos de Jesus. Mas ao contrário disso, se nós tratamos os outros mal, se nós temos ódio pelas outras pessoas, isso mostra que nós vivemos ainda na escuridão, nas trevas. Porque quem vive na luz ama, aprende a amar. João ele, então registra as palavras de Jesus que definem o sinal autêntico de um discípulo, que é o amor. Não o quanto nós sabemos, nem o quanto nós fazemos para Deus, mas o quanto nós amamos como Ele nos amou. Eu gosto sempre de falar que o amor ele é o uniforme do discípulo. A gente tem um uniforme aqui da Betel, é o pessoal que serve com a camiseta azul, com o crachá. Agora o discípulo de Jesus, ele não simplesmente está com a camiseta azul. Ele não simplesmente toca uma música aqui ou serve em outra área. Mas o discípulo de Jesus, ele ama. A frase das pessoas que servem aqui na nossa igreja é dar e servir amor. Porque quando você serve, você está amando alguém. E nós, discípulos de Jesus, nós precisamos dar esse amor. Nós precisamos espalhar esse amor. Quando você odeia alguém, quando você mostra lá para alguém do seu trabalho, para um aluno, para uma professora, para um chefe, para um funcionário, quando você trata essa pessoa mal, você ainda está nas trevas. Eu sei que muitas vezes nós caímos, nós andamos ali meio, caímos em pecado, tudo bem, mas a demonstração que nós somos discípulos de Jesus, servos de Jesus, é o amor que nós temos uns pelos outros. Como você tem tratado o próximo? Como você tem tratado aquela pessoa difícil? Qual tem sido as suas atitudes? John Stott vai dizer que a marca do cristão não é a cruz no pescoço, mas é o amor no coração. Não é a cruz pendurada aqui, não é o quanto de vezes nós vemos numa igreja, mas sim o amor no nosso coração. Sabe, o mundo ele será atraído, gente, não por nossos argumentos. O mundo será atraído não pelo quanto nós debatemos a respeito da religião.
mas é pelo amor que nós temos uns pelos outros. Por isso que a unidade da igreja, o amor que nós temos aqui na igreja, também é um testemunho muito forte de evangelismo, para alcançar outras pessoas. Se nós queremos alcançar outras pessoas, é só a gente demonstrar amor uns pelos outros. Isso atrai. Por isso que, o que as pessoas veem em você, talvez elas veem, não, aquela mulher é uma mulher que vai todo domingo na igreja, mas na segunda-feira não existe Deus para ela. O ódio sai da boca dela, ela explode. Ela quase mata todo mundo que está à volta dela. O homem, meu Deus, aquele homem lá trata muito mal a esposa. Domingo ele está na igreja, mas segunda-feira, o jeito que ele trata a esposa, o jeito que ele trata os filhos, o jeito que ele trata os empregados, o chefe. Será que as pessoas têm falado isso de você? Ou será que elas têm falado isso de mim? Simplesmente alguém que é muito religioso. Alguém que, meu Deus, nasceu dentro da igreja. Pessoa muito, muito, muito crente. Mas o jeito que ela trata os outros, Deus me livre. Eu já escutei isso de muitas pessoas que não eram de igreja, falando de pessoas dentro da igreja. Isso é um má testemunho, porque o cristão precisa demonstrar amor. E por último, o que João nos ensina é que o amor é sacrificial, refletindo de Cristo. O amor é sacrificial, refletindo de Cristo. O texto vai dizer, sabemos que o amor, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Gente, olha que João, ele compara o que Jesus fez por nós, agora o que nós devemos fazer pelos outros. João, ele olha para o sacrifício de Jesus, dizendo agora nós devemos sacrificar uns pelos outros. O amor de João, ele é moldado na cruz. João, ele olha a cruz, ele olha o que Jesus fez, e João, ele olha, ele dá esse exemplo para nós agora, pensando, talvez é impossível. O que Jesus fez por nós, o amor dele por nós, e hoje nós vamos celebrar isso, nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus, mas todo esse amor agora, há uma dificuldade de nós de viver esse amor, de refletir esse amor. A gente vive numa geração muito difícil, né? Que quer amar sem ser ferido. Geração que quer amar sem ser machucado. Você me machucou, eu já não te amo mais. Que quer servir sem se cansar. Sim, a gente vive numa geração assim. As pessoas querem servir uns aos outros, mas se eu cansar, eu já não servo mais. A gente quer doar alguma coisa sem a gente perder algo em troca. Essa é a geração. A gente doa alguma coisa para a pessoa que a gente não usa mais. Eu não estou dizendo que você deve parar de doar, porque senão, mas a nossa doação ela é voltada nisso. A gente pensa, não, eu preciso ser uma pessoa boa. O que na minha casa eu não uso? O que está sendo inútil para mim? É um amor que muitas vezes a gente vive, sabe, mas o amor de Deus, quando João ele compara esse amor de Jesus por nós, eu faço uma pergunta para você, o amor de Jesus custou alguma coisa? Para nós não, mas para Ele tudo. Sabe o que isso nos ensina? É que agora no meu relacionamento com você, você comigo, você com o próximo, tem um custo. Tem um custo. Sem custo não há amor. Você sabia disso? Que sem perda não há amor, alguém tem que perder. Sabe, para a gente ter vivido a graça e o amor até hoje, Jesus perdeu. Perdeu entre aspas, né, até a cruz, a gente sabe que Ele foi vitorioso. Mas naquele momento Ele foi humilhado. Então, se eu quero amar como Jesus, deixa eu dizer para você, você vai ser humilhado. Você vai perder, vai te custar alguma coisa. Vai ser difícil chegar para aquela pessoa que te trata mal, você precisa tratar ela bem. Vai ser difícil você servir alguém, sendo que ela não merece.
Vai ser difícil você perdoar alguém sendo que ele errou com você, mas esse é o amor de Jesus por você. É o que Jesus fez na cruz. Você pecou e ele morreu por você. Você errou e ele derramou sangue por você. Você falha com ele dia após dia, mas ele te perdoa dia após dia. Sabe o que isso nos mostra? É que eu e você, nós devemos perdoar dia após dia. Nós devemos amar dia após dia. Nós devemos viver em comunhão dia após dia. Nós devemos servir uns aos outros dia após dia, mesmo que não custe tudo. Nós não estamos aqui por nós, mas agora nós vivemos para Cristo. Quando você ama alguém, você tem demonstrado que é cristão, que é um discípulo de Jesus. Quando você perdoa, isso é o maior sinal que você foi transformado por Jesus. Quando o seu marido te trata mal, quando a sua esposa te trata mal, quando você quer se separar, mas você decide continuar, você decide lá dia após dia ser restaurado por Jesus. Você marido, você esposa, isso é Jesus. Isso é Jesus. Jesus, ele deixa isso claro. Vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. O amor, ele não é um sentimento barato. O amor não é um sentimento barato, mas é uma decisão muito cara que você precisa tomar hoje. E quem ama como Cristo amou, vai sentir. Muitas vezes você vai chegar em casa e vai: Deus, como eu queria orar como João, que derramasse fogo e levasse essa pessoa. Mas Deus, me ajuda a amar ela como o Senhor me ama. Por isso que eu falo, quando você compreende o amor de Jesus por você, isso muda tudo. Muda tudo. Por isso a pergunta que eu faço é: quanto custa o amor? Primeiro, o amor custa o nosso orgulho. O amor custa o nosso conforto. O amor custa a nossa vida. Isso é o amor. A gente se quebra, a gente se humilha pelo outro. Muitas vezes a gente tem que sair 5 horas da tarde para servir na igreja. A gente queria estar em casa. A gente queria muitas vezes só trabalhar, ter a nossa vida comum, ir para casa, ir para o trabalho, ir para casa e para o trabalho. Mas quando a gente decide viver como Jesus, a gente sai da zona de conforto. O amor custa a nossa vida. Sabe, Bonhoeffer vai falar que o amor verdadeiro sempre tem uma cruz no caminho. O amor verdadeiro sempre tem cruz no caminho. Jesus nos amou, tinha uma cruz. Deixa eu dizer, você vai aprender a amar alguém, você vai amar alguém, vai ter uma cruz. E você precisa carregar. Aquela pessoa difícil, lembre que Jesus carregou uma cruz. E você precisa aprender a carregar a sua cruz. Por isso, o amor cristão é generoso, não é egoísta. É dar mesmo quando não há retorno. É permanecer mesmo quando o outro não merece. Esse é o amor de Jesus por nós. Você está disposto a amar mesmo quando isso exige sacrifício? Mesmo quando tem um preço alto a se pagar, você está disposto a amar? Amar como Jesus? Por isso João nos ensina que o amor é a essência da fé cristã. Ele vem de Deus, se prova com ações, identifica os discípulos e, por último, reflete o sacrifício de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Olha o que João vai dizer: mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é plenamente manifestado em nós. Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é plenamente manifestado em nós. Então, quando o amor de Deus é visto no amor dos seus filhos, o mundo começa a enxergar Deus. As pessoas, quando você perdoa, sabe quem as pessoas veem? Talvez você vai falar: mas eu sou muito bobo de perdoar aquela pessoa. Deixa eu dizer,
Deus está em você. As pessoas estão olhando, é Deus em você. O perdão, gente, se não for Deus, eu não sei o que é, porque é muito difícil, é só Deus para nos ensinar a perdoar. Para refletir e praticar primeiro, o que o amor de Deus gera na sua vida? O que gera no seu coração? O que tem gerado o amor de Deus nas suas atitudes? Segundo, o maior sinal que nós somos discípulos de Jesus não é o quanto nós sabemos sobre Ele, mas o quanto amamos como Ele. Esse é o maior sinal que nós somos discípulos de Jesus. E por último, será que o trovão dentro de nós já foi transformado pelo amor de Cristo? Deixe Jesus fazer em você o mesmo que fez em João, transformar o trovão em amor. Que Jesus transforme o seu coração de raiva pelo outro, de ódio pelas outras pessoas, assim como João, esse filho do trovão que foi transformado. Que Jesus transforme essa raiva em amor, que Jesus transforme esse ódio em perdão, que Jesus transforme esse orgulho em serviço. Em serviço. Jesus na mesa com os seus discípulos, Ele se faz escravo, e o pior escravo é aquele que iria lavar os pés. Jesus se faz o pior escravo, para mostrar o seu amor por nós, dizendo: olha, eu estou lavando os pés de vocês, eu estou aqui me humilhando, vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo, sirvam, se humilhem, perdoem, amem. É leve, irmãos, quando a gente aprende isso, é leve. O ódio não permanece no nosso coração. Quando você não perdoa, você não está matando outra pessoa, você está se matando. Aprenda a amar como Jesus te ama. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero convidar você que já compreendeu esse amor, que já compreendeu o que Jesus fez por você na cruz. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. E aqui está a mesa, apóstolo, dos cálices. Então você pode estar saindo e pegando o seu cálice aqui, para nós estarmos participando da ceia, onde nós relembramos o amor de Jesus por nós. Nada se compara ao seu amor. Deixou sua glória. Podem sair e pegar o cálice, fique à vontade. Entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Esse amor que nos transformou, essa graça que foi demonstrada na cruz, Jesus que foi entregue, e quando nós pegamos o pão, é um símbolo do corpo de Jesus. Isso não se transforma no corpo, não se transforma no sangue, nós
temos aqui em memória de Jesus, é um ato que nós temos de lembrança, de trazer à memória no nosso coração o que Jesus fez por nós. Agora, diante disso, nós sempre falamos aqui na Betel dos 3 R's da ceia, né? O primeiro R é que nós temos como lembrança, relembrar o que Jesus fez por nós. O texto vai dizer de João capítulo 13, versículo 1, já que nós estamos em João, o texto vai dizer que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra, e aqui eu destaco, e amou até o fim. Esse é o amor de Jesus, que nos ama até o fim. E a ceia é esse momento que a gente lembra o que Jesus fez por nós. A ceia é esse momento em que nós trazemos à memória no nosso coração cada sangue, cada gota, cada momento que Jesus sofreu, até mesmo de vir sobre a terra, onde Ele estava lá no céu, sendo o rei, governando, mas Ele se fez um de nós, se humilhou, se esvaziou, se fez homem, carne. E agora nós podemos relembrar, sabe, diante do nosso orgulho, diante daquilo que nós temos feito, há uma lembrança do que Jesus fez por nós. Jesus te ama. O maior ato de amor, a maior demonstração foi na cruz. Por isso, neste momento eu convido você a pegar o pão, relembrando o que Jesus fez por você, o corpo que foi entregue na cruz. Convido você a comer esse pão em memória do corpo que foi entregue na cruz por amor a nós. Sabe, o segundo R que nós aprendemos, além de refletir, ou além de relembrar, é o refletir. Porque a gente olha para nós e nós somos tão falhos, né? A gente é tão falho uns com os outros, a gente é tão falho com nós mesmos, a gente é tão falho com Deus. E a gente olha diante de todos os nossos pecados, e todo mundo peca, todo mundo falha. A gente olha quanto nós falhamos com Deus, e sabe, Paulo vai dizer, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba da carne. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós somos tão pecadores, mas mesmo assim, Jesus nos ama. Você é tão falho, mas mesmo assim, Jesus te ama. Então, Jesus, Ele se levanta, Jesus, Ele tira a capa e Ele lava os pés dos discípulos. A ceia é esse momento de autoavaliação e humildade. Na ceia nós devemos nos perguntar: eu tenho servido a Jesus como Jesus serviu? Eu tenho amado como Ele me ama? Eu tenho vivido como Ele viveu? E o último R é responder. Responder diante desse amor. E Jesus vai dizer no versículo 15 do capítulo 13: eu dei o exemplo, vão e faça o mesmo. Então agora, esse momento nós temos aqui de lembrança do amor de Jesus. Agora é o momento onde a gente sai daqui, dessa porta, e responde, e faz alguma coisa. A ceia não é o fim do culto, que a gente está aqui no fim da nossa celebração, mas a ceia é o começo de responder o que Jesus fez por nós. Toda vez que a gente participa da ceia, nós renovamos a nossa aliança com Cristo. A sua aliança, o que você tem feito e vivido para Jesus, o nosso compromisso como igreja, a gente renova isso também como comunidade. E a nossa missão, até que Ele venha, nós vamos participar desses momentos. Até que Jesus venha, nós vamos participar da mesa. Por isso eu convido você agora, em memória ao sangue de Jesus, a tomar o cálice. Deus, nós somos gratos ao Senhor
porque nós, com nossos pecados, com as nossas falhas, o Senhor derrama sua graça, a graça que é de graça, que não nos custa nada, mas para o Senhor custou a sua vida. Deus, diante das nossas falhas, o Senhor morreu, o Senhor foi esmagado pelos nossos pecados, por conta dos nossos pecados. Deus, nos perdoa, Jesus. Perdoa pelas vezes que nós não amamos o próximo. Perdoa pelas vezes que nós tratamos mal a pessoa. Perdoa pelas vezes que nós não servimos. Perdoa pelas vezes que nós não perdoamos. Mas a nossa oração, e nós queremos responder de tudo que o Senhor fez por nós, Deus, é o mínimo que nós podemos fazer, é dar a nossa vida ao Senhor e dar a nossa vida ao próximo, se doar. Deus, se há aqui alguém que tem carregado ódio, rancor no coração, talvez um peso de não liberar o perdão, talvez um problema que tenha afastado a pessoa de outra pessoa, Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor venha, Deus, restaurar as nossas vidas, para que possamos aprender, assim como nós aprendemos essa noite, que possamos aprender a amar. Que esse amor não seja apenas em palavras, mas sim o Senhor que desceu do céu e mostrou o que é o amor, morrendo na cruz. Agora nós, não somente com palavras, durante essa semana que a gente demonstre esse amor para com as pessoas, para com o próximo. Obrigado por tudo. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando. Que a paz que excede todo entendimento, que a paz que o mundo não conhece, que venha sobre nós dia após dia, Deus. Que o amor do Senhor esteja sobre nós, que a sua graça esteja sobre nós e que nós possamos refletir isso na vida das outras pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos visitando, nós convidamos você a ir lá na nossa sala VIP. Então você pode estar a caminho lá da nossa sala VIP. Nós queremos te dar um abraço, te dar um presente também. Fique muito à vontade. A todos os demais, Deus abençoe, uma ótima semana. Até domingo que vem.